Olá, prezados amigos do Grupo Espírita Arautos de uma Nova Era. Quero agradecer pela oportunidade, pelo convite, por esse carinho, para que eu pudesse participar nessa noite de hoje, dando uma pequena contribuição para os trabalhos da casa. Que Jesus nos abençoe, que Ele prepare o solo dos nossos corações para poder receber sua mensagem inspiradora que vem do alto. Que Bezerra de Menezes possa nos envolver a todos os corações aqui presentes nesta noite de hoje. Então, hoje o objetivo do nosso trabalho é falar um pouco sobre Bezerra de Menezes, falar sobre sua obra, sua vida, e procurarmos entender e extrair o máximo possível de aprendizado. E a sua vida, realmente, ela foi uma vida repleta de episódios verdadeiramente evangélicos. Mas antes da gente iniciar falando sobre sua história, sobre seus casos, gostaria de compartilhar com vocês uma música muito bonita de Marielza Tiscati, Tesouro do Coração. Se existe um coração que chama, aí está a chance de estender a mão, de entender o amor, iluminar inteiramente o coração. Se você procura ser feliz, este é seu sonho mais bonito. Abra os braços para amar. A gente só possui o amor que tem pra dar. Aonde o nosso coração está, vai estar nosso tesouro. Se existe um coração que chama, aí está a chance de estender a mão, de entender o amor, iluminar inteiramente o coração. Se você procura ser feliz, este é seu sonho mais bonito. Abra os braços para amar. A gente só possui o amor que tem pra dar. Aonde o nosso coração está, aí estará nosso tesouro. A gente só possui o amor que tem pra dar. Aonde o nosso coração está, aí estará nosso tesouro. Essa música é muito linda. A música espírita, a música, quando ela é sustentada por nobres palavras e apoiada na temática espírita, ela é capaz de elevar os nossos pensamentos, os nossos corações até as regiões celestiais. E essa música, ela tem esse poder. E a gente observa nessa música que a sua letra, todo o seu contexto, ela tem muito a ver com a vida de Bezerra de Menezes. O que Bezerra de Menezes mais ofereceu para as pessoas que o procuravam, para os pobres, sofredores, durante a sua trajetória aqui na Terra? Quais foram os tesouros que Bezerra de Menezes acolheu durante toda a sua trajetória? Foi exatamente os tesouros do coração, conforme disse na canção.
Se existe um coração que chama, aí está a chance de estender a mão, de entender o amor e de iluminar inteiramente um coração. E foi o que o Dr. Bezerra de Menezes fez durante toda a sua trajetória. Estendeu a todos aqueles necessitados, sofredores, as moedas do coração, as moedas da alma. Durante a preparação desse estudo, surgiu uma grande dúvida. O que falar sobre Bezerra de Menezes? Já que ele foi uma personalidade, um grande espírito, um espírito de luz, que teve uma vida tão intensa conosco aqui na Terra. Teve uma vida muito intensa no cenário político, no cenário econômico, dentro da doutrina espírita, no processo de divulgação e de unificação do movimento espírita. Se hoje nós temos um movimento espírita unificado, sólido, organizado, graças aos esforços de Bezerra de Menezes. Então fica até difícil a gente falar sobre Bezerra de Menezes. Eu procurei inspiração durante a prece, durante as minhas orações, buscar entender o que seria necessário trazer para essa noite de hoje, para o nosso estudo, um material que realmente fosse útil para todos nós. E resolvi consultar ao próprio Dr. Bezerra de Menezes, aqui nesse livro, Lindos Casos de Bezerra de Menezes, de Ramiro Gama. E pesquisando durante os estudos, verifiquei aqui que tem um capítulo onde Ramiro Gama, juntamente com os trabalhadores do Grupo Espírita Fé e Esperança, que contribuíram também para a edição desse livro, foram procurar Chico Xavier, para pedir que Chico Xavier, através de sua mediunidade, entrasse em contato com o Dr. Bezerra de Menezes, pedindo para que ele narrasse alguns lindos casos para que eles pudessem colocar no livro, alguns casos inéditos. E olha a resposta brilhante que o Dr. Bezerra de Menezes deu. Na sessão pública de 14 de fevereiro de 1958, do Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, pedimos por escrito ao espírito do Dr. Bezerra de Menezes que nos dissesse algo a respeito de seus lindos casos. E ele, como sempre, modesto e piedoso, atendeu-nos pelo lápis de Chico Xavier, enviando-nos estas palavras de luz. Meu filho, é difícil falar acerca de nós mesmos. Peçamos a Deus nos faça servidores da causa do nosso Divino Mestre, diante de quem somos tão somente espíritos endividados, com inadiáveis imperativos de trabalho da tarefa na própria salvação. Então, olha que maravilha, que resposta brilhante de Bezerra de Menezes. E daí veio a solução do meu questionamento. O que falar sobre Bezerra? E exatamente isso. É importante nós pegarmos esses capítulos, essa vivência de Bezerra de Menezes, e trazermos como exemplo para o nosso processo de autoiluminação, para o nosso processo de autodescobrimento. Então, esse vai ser o objetivo do nosso trabalho. Bezerra de Menezes exerceu múltiplos papéis na sua última encarnação aqui na Terra. Foi militar, jornalista, político, escritor, filantropo, divulgador da doutrina espírita, mas foi como médico que Bezerra ficou mais conhecido por sua prontidão em prestar atendimento ao próximo, em especial aos mais necessitados. E foi exatamente como médico que o Dr. Bezerra de Menezes teve o título nobre, né, de médico dos pobres, o honroso título de médico dos pobres. E o mais importante que o Dr. Bezerra de Menezes deixou para nós foi o seu exemplo de caridade e o exemplo de amor ao próximo. E se nós formos observar bem, a vida do Dr. Bezerra de Menezes, ela foi pautada nesse capítulo, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o homem de bem. Então vamos ver os caracteres básicos do homem de bem e a gente vai perceber que eles se enquadram exatamente no perfil de Dr. Bezerra de Menezes. E diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperar paga alguma. Encontra satisfação nos benefícios que espalha. Não procura dar valor ao seu espírito
e nem aos seus talentos. E aí a gente percebe o perfil traçado do Dr. Bezerra de Menezes, e é o que nós desejamos para nós também. Assim como o Dr. Bezerra de Menezes, nós também temos esse objetivo de vida, que é de nos tornarmos homens e mulheres de bem. E o apostolado do Dr. Bezerra de Menezes não terminou, ele continua até os dias de hoje no plano espiritual. Ele continua demonstrando o seu amor pela humanidade, se comprometendo em auxiliar no nosso desenvolvimento espiritual. Dr. Bezerra de Menezes, pelo que consta na literatura, quando ele desencarnou, ele teve autorização de alçar esferas superiores, mas ele pediu a intervenção de Maria, de Jesus, para que permitissem que ele ficasse aqui na Terra para nos auxiliar. Tamanho é o seu comprometimento, seu amor pela humanidade, por todos nós. Então, hoje o nosso trabalho vai ficar distribuído na seguinte dinâmica. Nós vamos fazer um breve resumo, obviamente, sobre a história de Bezerra de Menezes. Vamos falar um pouco sobre a sua conversão ao espiritismo, a sua importância, que ele teve no processo de unificação do movimento espírita, num momento tão delicado, em que tinham várias agremiações e muitas cisões entre as várias correntes espíritas. E vamos narrar alguns casos, que na realidade são verdadeiros casos evangélicos, de vivência evangélica do Dr. Bezerra de Menezes. Então, falando um pouquinho sobre sua história, Dr. Bezerra de Menezes, nascido na antiga freguesia do Riacho do Sangue, município de Jaguaratema, no Ceará, aos 29 dias de agosto de 1831, e desencarnado no Rio de Janeiro a 11 de abril de 1900. Seu pai, o capitão das antigas milícias e tenente-coronel da Guarda Nacional, Antônio Bezerra de Menezes, homem severo, de honestidade a toda prova e de ilibado caráter, tinha bens de fortuna em fazendas de criação. Com a política, e por efeito do seu bom coração, que o levou a dar abonos de favor a parentes e amigos que o procuravam para explorar os seus sentimentos de caridade, comprometeu aquela fortuna. Então, Bezerra de Menezes, logo desde muito pequeno, já teve em seu pai como uma referência de honestidade e caráter. E isso veio influenciar sua vida mais para frente. Bezerra de Menezes Cavalcante, no ano de 1838, entrou para a escola pública da Vila do Frade, onde em 10 meses apenas preparou-se suficientemente até atingir o saber do mestre que lhe dirigia a primeira fase da educação. Bem cedo, revelou sua fulgurante inteligência, pois, aos 11 anos de idade, iniciava o curso de Humanidades, e aos 13, conhecia tão bem o latim que ministrava a seus companheiros aulas dessa matéria, substituindo o professor da classe em seus impedimentos. Então, nós percebemos aí que o Dr. Bezerra de Menezes, desde muito cedo, desde criança, já apresentava uma habilidade fora do comum, uma habilidade tamanha com as letras, com os números, principalmente, facilidade em aprender, não só de aprender, mas como também de ensinar. E a gente sabe, como espírita, que isso não é por acaso, isso não depende somente do DNA, da genética, enfim. O Dr. Bezerra de Menezes já trazia toda uma bagagem espiritual e todo um preparo para essa missão que ele viria a assumir mais tarde aqui na Terra. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, tem um diálogo entre o espírito protetor do Brasil, que é Ismael, junto com Bezerra de Menezes, preparando-o para a sua futura encarnação aqui no Brasil. E o diálogo é um diálogo muito bonito. Nesse diálogo diz o seguinte: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-se para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos
de reforma e regeneração. Não precisaremos encarecer, aos teus olhos, a delicadeza da missão, mas com a plena observância do código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é de Jesus, no seio da pátria do Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, os espíritos deixaram bem claro para Bezerra de Menezes que realmente a luta seria muito grande. E como de fato foi, Bezerra de Menezes em nenhum momento foi poupado das dificuldades, em nenhum momento ele foi poupado de alguns dissabores aqui na vida terrena. Mas em vários episódios de sua vida, de sua trajetória, a gente percebe que o Dr. Bezerra de Menezes sempre foi muito bem assistido espiritualmente. Não somente pelo seu merecimento, mas também pelo tamanho de sua missão. Animado do firme propósito de orientar-se pelo caráter íntegro de seu pai, Bezerra de Menezes, com minguada quantia que seus parentes lhe deram, e animado do propósito de sobrepujar todos os óbices, partiu para o Rio de Janeiro, a fim de seguir a carreira que a sua vocação lhe inspirava, a medicina. Então aí a gente já percebe que o início da trajetória, né, de Bezerra de Menezes rumo ao Rio de Janeiro já começou com muita dificuldade. A sua família já havia perdido os bens, já não tinham mais tanta fortuna acumulada, tiveram que fazer mãe terra para que ele pudesse viajar para o Rio de Janeiro para iniciar seus estudos. E a partir desse momento ele teria que caminhar com seus próprios esforços. E para custear seus estudos, dava aulas de filosofia e matemática. Doutorou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em março de 1857, solicitou sua admissão no Corpo de Saúde do Exército, sentando praça em 20 de fevereiro de 1858, como cirurgião-tenente. Teve um caso interessante que aconteceu com Bezerra de Menezes, durante esse período em que ele se formava na Faculdade de Medicina. Bezerra de Menezes seria despejado de um quarto de aluguel que ele morava na cidade do Rio de Janeiro. E é um episódio muito interessante, que ele contou nesse momento com uma ajuda espiritual muito grande. E o título do capítulo diz o seguinte: Um aluno de outro mundo. De uma feita, quase fora despejado do seu humilde quarto. Devia a um senhorio impiedoso vários meses do aluguel. Orou a Deus e manifestou desejo de lecionar, temendo o futuro. O alto lhe ouviu a rogativa, o desejo e o desespero. Um aluno lhe aparece, deseja-lhe aulas intensivas de matemática e paga-lhe 2 meses adiantadamente. Bezerra de Menezes reluta em receber a importância adiantada. Por fim, lembrando-se da sua situação, resolve aceitá-la. Recorre à biblioteca durante dias seguidos, recorda da matemática alguns teoremas esquecidos. E espera o aluno, e este jamais lhe aparece. Era, na verdade, um aluno do outro mundo. Tal fato, no entanto, fê-lo confiar mais e mais na providência divina, no infinito amor de Deus. E deveria ser mais tarde, como foi o médico dos pobres, mais de almas do que de corpos. Então a gente vê que história linda é essa. E tudo na vida de Bezerra de Menezes foi se encaixando perfeitamente como um verdadeiro quebra-cabeça. Foi necessário que ele passasse por certas dificuldades, e isso não foi à toa. Isso daí só serviu para fortalecer mais ainda a sua confiança em Deus, a confiança na providência divina. Na sua vida política, ele foi eleito vereador municipal pelo Partido Liberal em 1861. Teve sua eleição impugnada pelo chefe conservador Adoc Lobo,
sob a alegação de ser médico militar. Objetivando servir o seu partido, que necessitava dele, a fim de obter maioria na Câmara, resolveu Bezerra de Menezes afastar-se do Exército. Em 1867, foi eleito deputado-geral, tendo ainda figurado uma lista tríplice para uma cadeira no Senado. Em 6 de novembro de 1858, casou-se com a senhora Maria Cândida de Lacerda, que desencarnou no início de 1863, deixando-lhe um casal de filhos. E em 1859, passou a atuar como redator dos Anais Brasilienses de Medicina, da Academia Imperial de Medicina, atividade que exerceu até 1861. Em 21 de janeiro de 1865, casou-se em segunda núpcias com Dona Cândida Augusta de Lacerda Machado, irmã materna de sua primeira esposa, com quem teve 7 filhos. Em 1878, com a volta dos liberais ao poder, foi novamente eleito à Câmara dos Deputados, representando o Rio de Janeiro, cargo que exerceu até 1885. E neste período, criou a Companhia Estadual de Ferro, Macaé-Campos, que veio lhe proporcionar pequena fortuna, mas que, por sua vez, foi também um sorvedouro de seus bens, deixando-o completamente arruinado. Então, nós percebemos que nesse período de 1878 até 1885, né, era um período em que já se findava essa atividade política e econômica de Bezerra de Menezes. E exatamente no momento em que ele tem os seus bens arruinados por conta da ferrovia. Mas a partir desse momento já se iniciava um novo cenário, uma nova oportunidade em sua vida, que seria realmente a sua missão principal, para a qual ele foi designado pelo espírito de Ismael. Em 1885, atingiu o fim de sua atividade política. Bezerra de Menezes atuou 30 anos na vida parlamentar. Outra missão o aguardava, esta mais nobre ainda, aquela de que um incumbir Ismael, não para o coroar de glórias que perecem, mas para trazer a sua mensagem à imortalidade. O Espiritismo, qual novo maná celeste, já vinha atraindo multidões de crentes, a todos saciando na sua missão de consolador. Logo que apareceu a primeira tradução brasileira de O Livro dos Espíritos, em 1875, foi oferecido a Bezerra de Menezes um exemplar da obra pelo tradutor Dr. Joaquim Carlos Travassos, que se ocultou pelo pseudônimo de Fortúnio. E um caso interessante, quando Bezerra de Menezes recebeu o seu primeiro exemplar do Livro dos Espíritos, ele fez essa leitura durante uma viagem de bonde, ali entre o bairro da Tijuca até o centro da cidade. Naquela época a viagem era muito demorada. Atualmente a gente faz uma viagem dessa em 5 minutos de metrô, mas naquela época realmente era uma viagem muito longa. E interessante que após a leitura do Livro dos Espíritos, Bezerra de Menezes percebeu que aquilo ali era tão claro, fazia tanto sentido na vida dele, que era como se ele já conhecesse aquilo ali há muito tempo, e como de fato já o devia conhecer. Em 1883, reinava um ambiente francamente dispersivo no seio do espiritismo brasileiro, e dos que dirigiam os núcleos espíritas sentiam a necessidade de uma união mais bem estruturada, e que por isso mesmo se tornasse mais indestrutível. Nessa época já existiam muitas sociedades espíritas, porém as únicas que mantinham a hegemonia de mando eram 4: a Acadêmica, a Fraternidade, a União Espírita do Brasil e a Federação Espírita Brasileira. Entretanto, logo surgiram entre elas vivas discórdias. O entusiasmo dos espíritas logo se arrefeceu, e o velho ceareiro se viu desamparado dos seus companheiros, chegando a ser o único frequentador do centro.
a cisão era profunda entre os chamados místicos e científicos, ou seja, espíritas que aceitavam o espiritismo em seu aspecto religioso, e os que o aceitavam simplesmente pelo lado científico e filosófico. E a gente percebe que o Dr. Bezerra de Menezes teve um papel fundamental nesse processo de unificação. E, lamentavelmente, até os dias de hoje, infelizmente, nós vemos acontecendo algumas cisões, alguns rachas dentro de instituições, enfim. Nós temos que ter em mente que a doutrina de Kardec, a doutrina codificada por Kardec, ela é única. O Evangelho de Jesus, ele é único. Quanto a isso, não há discussão. Então, o que nós devemos fazer da nossa parte é não atrapalhar, é não levar as nossas imperfeições, não deixar que elas venham interferir, né, no conteúdo cristalino da doutrina espírita. A doutrina ela é única. Em 1894, o ambiente mostrou tendências para a melhora, e o nome de Bezerra de Menezes foi lembrado como o único capaz de unificar o movimento espírita. O infatigável trabalhador, com 63 anos de idade, assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira, cargo que ocupou até a sua desencarnação. Agora nós vamos estudar alguns casos de Bezerra de Menezes, que na realidade são verdadeiras passagens evangélicas, um verdadeiro aprendizado para todos nós. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, Marcos, capítulo 10, versículo 45. Se há mais alegria em dar que receber, há mais felicidade em servir do que ser servido. Emmanuel. Essa frase foi retirada do livro Vinha de Luz, Fonte Viva. E quando eu li essa frase, eu lembrei de um acontecimento que teve. Certa vez o meu filho tinha saído com a minha esposa para resolver alguma questão na rua, e quando eles retornavam para casa, eles compraram um lanche e viram um morador de rua e resolveram dar esse lanche para o morador de rua. Então a minha esposa pegou, deu o lanche na mão do meu filho, ele só tem apenas 11 anos, e ele foi lá e entregou o lanche para o morador de rua. E quando foi à noite, assim que eu cheguei em casa, ele virou para mim e falou: pai, hoje eu dei um lanche para o morador de rua, mas aquilo ali gerou tanta alegria para ele, ele falou que se sentiu tão bem, sentiu um prazer tão grande que ele não sabia nem explicar direito. E de fato é assim que acontece. A prática do bem, ela é prazerosa. Fazer o bem é bom, faz bem para a nossa alma, faz bem para o coração. Então, o que nós devemos ter em mente é a importância de fazer o bem pelo bem, sem esperar nenhum tipo de recompensa. E ter alegria, né? Alegria em servir. Então, tem um caso muito interessante, que foi uma história que se passou entre 1932 e 1933, com um grupo de trabalhadores do Centro Espírita Fé e Esperança, onde eles tiveram que aplicar passe em 200 pessoas. Na época, né, no ano de 1932, foi um ano muito difícil para esse grupo. Eles trabalhavam, eram trabalhadores muito ativos e exerciam a mediunidade de cura. Então, por isso, o Dr. Bezerra de Menezes se vinculou a esse grupo. O Dr. Bezerra, já desencarnado, se vinculou a esse grupo e eles trabalhavam muito e trabalhavam intensamente. E nesse ano de 1932, eles vinham sofrendo muito com resfriado, né, gripe, e constantemente eles ficavam gripados. E o Dr. Bezerra de Menezes se apiedou do estado de saúde deles e, certa vez, prescreveu, através de uma médium, uma receita homeopática para eles, juntamente com uma mensagem de encorajamento. E no ano de 1933, eles resolveram passar umas férias no interior de Minas Gerais para poder ajudar no processo de recuperação deles. Mas, como todo bom espírita e trabalhador, quando ele chega ao local, o trabalho não lhe falta. Num domingo pela manhã, um trabalhador humilde vinha em nome dos moradores da Fazenda dos Cariocas convidar-nos para uma palestra. Sentiam-se todos pobres de espírito, limpos de coração,
desejosos de esclarecimentos evangélicos. Falava de forma tão humilde, demonstrando tanta sinceridade em nos acolher, que o atendemos. O tempo estava ameaçador, anunciando aguaceiro pesado para mais tarde. Após o almoço, partimos guiados pelo irmão visitante. Depois de 2 horas de caminhada a cavalo, chegamos. No pátio da fazenda, aguardava-nos uma assembleia de cerca de 200 trabalhadores do campo, irmãos humildes e sinceros, todos descalços, homens e mulheres com filhos ao colo, trazendo-nos as fisionomias apreensivas e sofredoras de compreendidos. Sentimos-nos pequeninos diante daquela assembleia de irmãos necessitados, ansiosos por nos ouvirem com a certeza de que lhe traríamos o que necessitavam. Pedimos à Virgem, a Mãe do Céu, para sermos instrumental humilde de sua graça, pois de nós nada possuíamos. E a graça veio por misericórdia e acréscimo. Falamos cerca de 1h30. Bezerra nos assistia. E o que falamos não era nosso, era dele. E nos beneficiava aquele ajuntamento de criaturas simples e boas, crentes e humildes. Choramos de emoção, sentindo as vibrações superiores e evangelizadoras do médico dos pobres. Quando acabamos, agradecemos com a prece a graça recebida. Depois, já preparado para a volta, alguém veio ao nosso encontro e dizendo-nos que toda a assistência desejava que dessemos por caridade um passe em cada um. Então, olha o tamanho do desafio deles. Eles tinham feito uma viagem de 2 horas a cavalo, falaram por 1h30. Ao término da palestra, com certeza, por ser um ambiente bem assistido espiritualmente, todos ali da assistência receberam um passe coletivo. Mas o que eles esperavam, na realidade, que o desejo do coração daquelas pessoas humildes era receber o passe pela imposição das mãos, 1 a 1. Fomos para um canto e oramos. Pedimos à Virgem que nos ajudasse a finalizar com fé e amor aquele banquete espiritual, visto que o pedido vinha de almas humildes. Sentimos que o velhinho abnegado, Bezerra de Menezes, falava-nos aos ouvidos, amoroso e bom. Dê-lhes o passe, tudo há de correr bem. E como de fato, tudo correu bem. Todos foram amparados, todos foram bem assistidos e todos se sentiram revigorados ao final daquela sessão, ao final daquela chuva de bênçãos. Então, meus irmãos, que façamos assim, que procuramos ter a alegria em fazer o bem como a nossa maior recompensa. Observai os pássaros do céu. Evangelho segundo o Espiritismo. Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Essa é uma das passagens evangélicas mais bonitas, uma alegoria poética, uma das mais lindas que a gente tem no Evangelho. Só que essa passagem, quando ela é observada, somente ao pé da letra, ela nos dá uma impressão de que Jesus ele estimula uma vida contemplativa. E não é isso que acontece. Pelo contrário, uma vida contemplativa ela é uma oposição à lei do trabalho, à lei de evolução, à lei do progresso, que é uma lei divina. E não foi isso que Jesus quis nos ensinar. O que Jesus quis nos ensinar nessa passagem era para que não dessemos tanta importância às questões materiais, para que não nos preocupemos demasiadamente, para que tenhamos a confiança em Deus, para que tenhamos a confiança na ajuda superior. Isso que Jesus quis nos ensinar. E certa vez, aconteceu com Bezerra de Menezes, ainda quando encarnado, uma situação
em que eles passavam por uma privação financeira muito grande, a ponto de não ter alimento na despensa. Numa manhã, no entanto, houve no lar uma apreensão. O celeiro estava vazio, sem víveres para o jantar. Na véspera, Bezerra havia restituído a importância de suas consultas aos seus clientes pobres, porque, por intuição, compreendera que apenas possuíam o necessário para a compra dos medicamentos. Achava que não podia guardar aquelas importâncias. A gente vê aí a nobreza de Bezerra de Menezes. Além de não cobrar pelas consultas, aqueles clientes que retornavam para depois tentar pagar, ainda assim ele recusava, porque ele achava que aquele dinheiro faria falta na hora de comprar o medicamento. Junto com a esposa, ciente e consciente da situação, ficara a pensar. Vestira e saíra, consolando a querida companheira e dizendo-lhe: não se preocupe, nada nos faltará, confiamos em Deus. Ao regressar à tardinha, encontra a esposa surpresa e um pouco agastada, que lhe diz: por que tamanho gasto? Não precisava preocupar-se tanto, comprando alimentos demais e que podem estragar-se. Bezerra de Menezes pergunta para ela: mas o que acontecera? Logo assim que você saiu, explica-lhe a esposa, recebemos uma carroça cheia de alimentos e, levando-o à despensa, mostrou-lhe os sacos, os embrulhos, os amarrados de víveres que recebera. Bezerra olhou para tudo aquilo e emocionou-se. Nada comprara, e quem então lhe teria enviado tal dádiva, senão Deus, através de seus filhos bondosos? E, abraçado a querida consorte, refugiou-se a um canto da casa para a prece de agradecimento ao Pai de amor, que lhe vitoriava a missão. Então, essa história é muito interessante, é um grande aprendizado para todos nós, porque nós passamos por dificuldades, sim. Assim como o Dr. Bezerra de Menezes também passou pelas dificuldades financeiras, as dificuldades materiais, mas a grande diferença é exatamente a confiança em Deus. É o trabalho constante no bem, o pensamento no bem e a confiança em Deus. Então, meus irmãos, que não percamos jamais a confiança na providência divina, e que, independente da situação, que continuemos perseverando no bem, perseverando no amor, na prática do bem. Quem deseja a verdadeira felicidade há de improvisar a felicidade dos outros. Quem procura a consolação para encontrá-la deverá confortar os mais desditosos. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, além de ter sido o autor dessa frase, ele também a vivenciou em cada letra. Ele a vivenciou plenamente em todos os sentidos de sua vida. Uma vida dedicada aos mais necessitados, uma vida dedicada aos sofredores e dedicação incondicional e sem limite. Bezerra de Menezes sempre teve uma ligação muito grande com Maria. Ele costumava dizer que Maria era o seu espírito protetor e o grande solucionador dos seus problemas, dos problemas mais complexos. Então, toda vez que o Dr. Bezerra de Menezes se deparava com uma situação de difícil resolução, ele se reportava a Maria. E Maria, por intuição, através da prece, sempre o atendera. Um abraço em nome da Virgem faz maravilhas. Essa história é uma história emocionante. Eu queria que vocês acompanhassem junto comigo, prestassem bastante atenção, que ela traz para a gente uma mensagem maravilhosa. Bezerra de Menezes acabara de presidir uma das sessões públicas da Casa de Ismael, na Avenida Passos. Era uma noite de terça-feira do mês de junho de 1896. Após a palestra esclarecedora, os olhos estavam marejados de lágrimas, tanto dos ouvintes quanto do próprio orador. Ao descer as escadas, Bezerra localizou um irmão de seus 45 anos, cabelo em desalinho, com roupa suja e amarrotada.
Os dois se olharam. Bezerra compreendeu logo que ali estava um caso todo particular para ele resolver. Bendito aqueles que têm os olhos no coração, e Bezerra os tinha e os tem. E levou o desconhecido para um canto e lhe ouviu com atenção o desabafo. Doutor Bezerra, estou sem emprego, com a mulher e 2 filhos doentes e famintos. E eu mesmo, como vê, estou sem alimento e febril. Bezerra, apiedado, verificou se ainda tinha algum dinheiro. Nada encontrou no bolso, apenas a passagem do bonde. Tornou-se mais apiedado e apreensivo. Levantou os olhos já molhados de pranto para o alto e, numa prece muda, pediu inspiração a Maria Santíssima, seu anjo tutelar e solucionador de seus problemas. Depois, virando-se para o irmão, disse: Meu filho, você tem fé em Nossa Senhora, a mãe do Divino Mestre, a nossa mãe querida? Tenho muita, doutor Bezerra. Pois então, em seu santíssimo nome, receba este abraço. E Bezerra de Menezes abraçou o desesperado irmão, envolvente e demoradamente, e despedindo, disse-lhe: Vá, meu filho, na paz de Jesus, sob a proteção do anjo da humanidade, e em seu lar faça o mesmo com os seus familiares, abraçando-os, afagando-os, e confie nela, no amor da Rainha do Céu, que o seu caso há de ser resolvido. Uma semana se passara, e Bezerra de Menezes reencontra o desconhecido. Venho agradecer-lhe, doutor Bezerra, o abraço milagroso que me deu na semana passada, neste local, nesta mesma hora. Daqui saí logo sentindo-me melhor, e em casa cumpri seu pedido e abracei minha mulher e meus filhos. Na linguagem do coração, oramos todos à Mãe do Céu. Na água que bebemos e demos aos familiares, parece continha alimento, pois dormimos todos bem. No dia seguinte, estávamos sem febre e como que alimentados. E veio-me uma inspiração, guiando-me a uma porta que se abriu e alguém por ela saiu. Ouviu o meu problema, condoeu-se de mim e me deu um emprego no qual estou até hoje. E venho lhe agradecer a grande dádiva que o Senhor me deu, arrancando de si mesmo o maior e melhor do que dinheiro, a moeda do coração. Então, meus irmãos, que belíssima história é essa? E fica para a gente esse grande exemplo desse grande espírito abnegado, Bezerra de Menezes. Que tenhamos no nosso coração a fé viva, que possamos crer na ajuda e no amparo espiritual, que independente dos problemas, independente do que esteja ocorrendo, não percamos a nossa fé e nunca deixemos de fazer o bem, de estender a mão, que assim como Bezerra de Menezes fez, que possamos também tirar de dentro de nós as moedas do coração, as moedas da alma, que não custam nada. Muitas vezes nós temos a oportunidade de poder servir, mesmo que não tenhamos o dinheiro no bolso, mas que possamos ceder os nossos ouvidos para aqueles que sofrem, para aqueles que precisam falar, que possamos ceder um abraço, que possamos ceder a palavra consoladora e confortadora no momento certo, que possamos dedicar alguns minutos do nosso tempo à prece, à rogativa a Deus, que possamos seguir os exemplos do nosso benfeitor Bezerra de Menezes. Já estamos finalizando nosso trabalho de hoje e gostaria de cantar uma música junto com vocês, a música Bezerra de Menezes, Nosso Sol, autoria de Ricardo Costa. É do álbum Jesus, Obrigado Jesus, de Robertinho Renó e Ricardo Costa.
sempre pronto para nos amparar. Sua humildade já demonstra seu valor, e sua bondade mostra o que é amar. Nunca se negou em atender a um irmão, mesmo que esse irmão não tivesse o que dar. Sempre olhou o próximo com olhar do coração, com respeito e amor, ação de se domar. Bezerra de Menezes, nosso sol, que a nossa mãe querida te conceda sempre o dom de cuidar de cada um de nós. Toda a sua luz, Bezerra de Menezes, nosso sol, que a nossa mãe querida te conceda sempre o dom de curar a cada um de nós. Em nome de Jesus, Bezerra, Bezerra, Bezerra. Ele é um espírito de luz e de amor, sempre pronto para nos amparar. Nunca se negou em atender a um irmão, mesmo que esse irmão não tivesse o que dar. Bezerra, Bezerra de Menezes, nosso sol, que a nossa mãe querida te conceda sempre o dom de cuidar de cada um de nós. Toda a sua luz, Bezerra de Menezes, nosso sol, que a nossa mãe querida te conceda sempre o dom de cuidar de cada um. Em nome de Jesus, Bezerra, Bezerra, Bezerra. Cure-nos em nome de Jesus, Bezerra, Bezerra, Bezerra. Cure-nos em nome de Jesus. Meus irmãos, um grande abraço a todos. Que o nosso querido venerando Bezerra de Menezes possa envolver a todos no seu abraço fraterno. Muito obrigado e até a próxima.